bem-vindo a mais um episódio do podcast Despautada. Quer dizer, este não é um episódio normal do Despautada e também não é um desepisódio, porque aparentemente eu não me canso de criar spin-offs para o podcast. Este é o primeiro episódio de uma pequena série chamada Desencontrada e é uma série pequena porque eu vou falar de viagem, vou dar pequenas dicas de turismo. Este é o Desencontrada em São Paulo, maio de 2018, e eu passei uns 10 dias lá. Então, provavelmente vão ser uns 8 episódios, eu vou tentar lançar um por semana. Se brincar, serão menos episódios, porque teve mais de um dia que eu fui para museu, por exemplo, e aí eu posso juntar tudo num episódio só. E ficam menos volumes, porque a ideia é falar o que está acontecendo em São Paulo, nessa parte de museu pelo menos, que é bacana de visitar. E aí não fica com uma informação atrasada de uma exposição que já saiu faz 1000 anos, quando você estiver ouvindo os episódios. Enfim, eu fui para São Paulo, agora em maio, passei 10 dias, como eu acho que eu já falei. E neste primeiro episódio eu quero fazer um pequeno diário de viagem, eu quero reclamar um pouco e eu quero dar uma dica relativa a transporte. Porque o que foi que aconteceu? Eu fui com o meu pai, ele tinha as questões dele, de trabalho, eu tinha as minhas, e me enfiei na mala dele, basicamente, e fomos a São Paulo e não conseguimos embarcar no primeiro voo, que deveria ter saído umas 3h15 da manhã do sábado. E aí, 3h30 e nada de embarque. 4 horas, 4h15, e tudo que a gente ouvia era que o voo estava atrasado por motivos operacionais e que aguardássemos mais informação. Ah, não vem com sacanagem que eu te mando uma puta que pariu! Eu acho que perto das 5 da manhã foi que confirmaram que o voo foi cancelado. Veja só, o voo foi cancelado e que a gente se dirigisse ao guichê de check-in para maiores informações. No guichê de check-in, a companhia aérea, que sim, eu vou citar aqui porque é o tipo de companhia aérea que não use, a não ser que a promoção seja muito boa, porque é só dor de cabeça. A Gol. Não vou e Gol, né? Não vou e Gol. A gente foi para o guichê, eles deram um voucher, um táxi pra gente voltar para casa e ir de novo para o aeroporto, deram passagem pra gente ir no dia seguinte, mas muitas pessoas tiveram dificuldades, porque os hotéis que são parceiros da companhia aérea estavam todos lotados. O que eles queriam num sábado de madrugada, sabe? E tava realmente complicada a situação. No dia seguinte, que era o mesmo dia, a gente dormiu umas 3 horas, se muito. Voltamos ao aeroporto, conseguimos pegar o voo. Na volta, o que é que acontece? A gente pegou o voo na segunda-feira. E além da confusão na fila, tinha também pessoas que iam sair de São Paulo, Congonhas, para Paraíba no dia anterior, no domingo. E um senhor abordou a gente e perguntou se era a fila do voo para João Pessoa. A gente confirmou e ele disse: é, porque eu vim ontem e eles atrasaram, depois cancelaram o voo por motivos operacionais. Só que eu estava indo para Campina Grande e agora só tem voo para João Pessoa, não tem voo para Campina Grande. E o que meu pai sugeriu que ele fizesse foi exigir da companhia aérea, quando chegasse em João Pessoa, um táxi que levasse a Campina Grande, que afinal de contas era o destino do senhor lá que foi abordar a gente. Então teve um voo cancelado em João Pessoa. Teve uma situação semelhante que aconteceu em São Paulo, que por sorte não foi com a gente, mas foi com pessoas que pegaram o mesmo voo da gente. Teve um serviço péssimo. A fila de prioritários não estava organizada. Um funcionário foi lá e gritou: olha, aqui só prioritários. E aí os prioritários foram para a fila. Depois as pessoas iam chegando e iam encaixando naquela fila porque era menor e estava se movendo. Com o voo atrasado, teve essa. O voo não foi cancelado, que a gente voltou, mas atrasou. Se bem que, pelo menos enquanto eu tô gravando este episódio, não tem mais voo pra canto nenhum porque não tem gasolina no país, né? Enfim, não vamos abortar o lockout neste podcast, nem no desepisódio, nem no Despautada, a não ser que, não sei, tem algum cientista político, algum historiador que queira falar, que queira ocupar um espaço, que queira
né, fazer uma entrevista, explicar para as pessoas, aí a gente fala sobre... Explica o que é greve, explica o que é lockout, tenta mostrar o que parece que está acontecendo, porque tem horas que a informação fica extremamente confusa, né? Mas voltando à pauta viagem, que não tem nada a ver com isso, e que tem a ver com os voos atrasados pré-crise da gasolina. Então a gente passou por todas essas complicações. Enfim, tinha um funcionário que só chegou lá e gritou: olha, fila prioritária. E aí rolou uma organização inicialmente de só os prioritários, as pessoas com crianças, com a idade e tudo mais, e que tinham comprado a passagem que dá direito à entrada prioritária no avião, né? Só que esse funcionário foi lá, gritou e saiu. Não ficou organizando a fila. E as pessoas iam chegando e se encaixando naquela fila que estava movendo e tudo bem, não tinha nenhum controle do que era prioritário. E precisou de uma intervenção dos outros passageiros para que ele viesse organizar a fila, e ele tratou a gente que estava esperando na outra fila com um desrespeito muito grande, assim. E aí, a Gol ainda teve o disparate de mandar pontos, né, milhas, que são insuficientes para comprar uma passagem de ida para algum lugar, como meia-culpa pelo voo cancelado. Não aceitamos, e a ideia que eu dou é: não aceite. Eu não vou aceitar. Não aceite esses pontos. Entre na justiça, entre no pequenas causas, porque, né, você teve a sua vida prejudicada pelo voo cancelado, como nós tivemos. E é isto. Para falar agora de uma coisa um pouco melhor, que já foi muito boa e agora não é mais tanto, é a questão do transporte público em São Paulo. Claro que tem a ver com o lugar que a gente fica, em que tem uma facilidade muito grande para pegar ônibus, mas é uma cidade, principalmente comparada com João Pessoa, que dá para ir de ônibus e de metrô para qualquer lugar. Cheia de gente, algumas coisas demoram, atravessar a cidade leva 1 hora ou mais, mas é assim, você tá de férias, você não tá a trabalho, então tudo bem. Passar 40 minutos de ônibus e metrô, às vezes é até passeio. Mas o que vale a pena é entrar no site do Sistema de Transporte de São Paulo e fazer o seu cartão do bilhete único. Por quê? Eu fiz este cartão quando eu fui para passar minhas primeiras férias. Resolvi passar 15 dias em São Paulo, sozinha e tal. Bom, qual é a ideia do bilhete único? Quando eu fiz a primeira vez, eu descobri porque eu estava procurando para ver se valia a pena, se tinha integração, como tem aqui em João Pessoa, e se tinha algumas outras vantagens, como tem em outras grandes cidades. Na época eu vi uma coisa muito interessante, era a gestão Haddad, né? Se você pagasse 50 ou 60 reais por semana, tinha planos semanais, tinha planos mensais, tinha vários planos. Mas se você pagasse esses 50 ou 60 reais por semana, você tinha direito a 20 transportes gratuitos por dia. Então, basicamente, você podia pegar quantos ônibus, quantos metrôs você quisesse, porque já estava pago. Foi uma viagem que eu bati a cidade inteira, pagando... Eu acho que eu paguei uns 100 reais, porque eu coloquei esses 50. Na semana seguinte, que eu ia passar menos tempo, eu gastei mais 50, colocando no crédito normal, porque eu não ia passar uma semana. Então, super valeu a pena. Dessa vez, vale a pena porque pegando ônibus um segundo ônibus em menos de 2 horas, se eu não me engano, esse segundo ônibus sai de graça. O que aconteceu comigo foi que muitas vezes eu pegava um ônibus, pegava um metrô e pegava um outro ônibus para algum canto, e o metrô saía mais barato e o outro ônibus saía de graça. Às vezes até era um ônibus e o metrô, passava pouco tempo num lugar, pegava outro ônibus para ir para outro canto. Esse segundo ônibus, esse terceiro método de transporte também saía gratuitamente. Então, mesmo a passagem estando cara e não tendo mais esse método de você pagar semanalmente, vale muito a pena o cartão do ônibus. E São Paulo é uma cidade que dá para você se locomover de transporte público numa boa. Claro que teve Uber de noite e tudo mais. São Paulo, além do Uber, ele tem o Cabify, que
tem mais promoções. Agora as taxas são um pouco mais caras que a do Uber. Então pode ser que vale a pena instalar e ter um comparativo dos 2 métodos de transporte para você escolher qual é que você vai voltar da sua balada. Porque São Paulo tem muita balada se for o tipo de passeio que você quer fazer. Este é um episódio curtinho, falei já do meu desgosto com a viagem de avião. Nem falei que a companhia é uma porcaria, que as cadeiras são apertadas e que o lanche é um salgadinho mequetrefe, que se você quiser um sanduíche você tem que pagar uma fortuna. Mas está dito, então leve o seu lanchinho. A coisa melhor do mundo é comer. E falei um pouco sobre como se locomover, né, do bilhete único e como se locomover em São Paulo. Não dá para eu explicar para você como chegar de ônibus ou de metrô em algum lugar, porque depende muito de onde você vai se hospedar. Mas tem 2 aplicativos para celular que são maravilhosos. Um é o Google Maps. Ele lhe dá em algumas cidades do mundo como se locomover com transporte público. E o outro é o aplicativo Move It. O Google Maps não tem de todas as cidades ainda. Ele não tem, por exemplo, de João Pessoa. O Move It tem. Eu vou deixar o link para o Move It no post deste episódio. E não sei, acho que o Google Maps eu não vou deixar porque não vale a pena. Quem é usuário Android sabe, já tem. E quem usa iOS sabe, eu acho, conhece. Sabe, Google, né? Aquele serviço de busca tal, que tá aí dominando o mundo. Não tem necessidade de eu deixar a indicação do Google Maps no post. Mas vou deixar do Move It, vou deixar de um aplicativo chamado Vá, que faz uma comparação entre vários serviços como Uber, Cabify, 99 e afins. E desejo a você uma boa viagem. Você pode me encontrar no Twitter, no @despautada, no Instagram, @despautada, no Facebook, /despautada. Basicamente, se você jogar Despautada em alguma rede social e eu existir nela, vai aparecer. Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.